vezes eu pego a Bíblia pra ler e eu olho os negócios e eu falo assim, cara, eu não entendi foi nada. Imagina pra galera daquela época. A sorte é que hoje em dia a gente tem, né? YouTube, ChatGPT e tal, e facilita a nossa vida. E aí, eis que nasce eu. Eu sou Kétila Kirmese e eu vim trazer o Manual da Vida de forma traduzida numa linguagem mais leve, mais fácil de entender, mais compreensível, para que você possa de fato aplicar na sua vida. Porque se você não entender o que está escrito aqui, como é que você vai aplicar, não é mesmo? Pega sua Bíblia, se você tiver, é claro, e você dá uma olhadinha no Mateus 5. Mateus 5, versículo 17, a lei de Moisés. Se você, como eu, não tiver entendido nada, bem-vindo. Mas aí essa Bíblia aqui, gente, eu adoro essa Bíblia. Essa Bíblia aqui eu comprei, assim, de supetão. Eu peguei, acordei, tava escrito lá, sede como Abraão e Moisés. Eu falei, o que que esses homens fizeram ao pé da letra? Porque eu só sabia que nós tínhamos construído a arca. Passei, entrei na loja, tem Bíblia, moço? Tem, qual que tem? Mais baratinho, essa aqui, R$ 40. 40 reais e eu não sabia. E eu fiquei muito revoltada um tempão, tá, com essa Bíblia. Porque às vezes eu pegava uma NVI, pegava uma outra versão e tal, e era muito diferente. E eu, na minha arrogância da época, o que eu fazia? Eu pegava todas as Bíblias e eu ia comparando pra ver onde é que tava o erro, sabe? Porque pra mim eu ia achar as coisas erradas. Hoje em dia, gente, eu sou muito apaixonada nessa Bíblia aqui porque ela traz uma versão muito mais fácil de entender. Então, não é sobre qual Bíblia eu pego. Ah, eu vou pegar uma King James porque é só tradução. Ah, não, vou pegar mais robustona. Ah, eu vou pegar a católica. Não importa. Importa é você ter a conexão com a palavra de Deus e você meditar em relação a isso aqui. É você entender longe de tudo aquilo que você ficou ouvindo, às vezes, anos e anos na religião, como que toca o seu coração. E aí, o que eu faço? Eu pego aqui, daí jogo na NVI, aí jogo no chat GPT, aí já vejo o que pastor tal falou, o que padre tal falou, porque aí eu vou compondo as interpretações de modo que eu falo, caraca, agora eu entendi, sabe? Então, por favor, gente, já curte esse vídeo, porque foram muitos anos tentando entender o que estava escrito na Bíblia para poder trazer dessa maneira para vocês. Se inscreve no canal, curte, ativa a notificação, sabe? Para receber sininho. Todo dia tem palavra edificante aqui. Vai me ajudar no meu propósito de vida, né? Porque eu olhei, fugi dele muito tempo, tá? Fugi, bicho, menino, fugi. Olha só o que ele tá escrito aqui. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu achei isso extraordinário, porque Kétila já pegava e tentava ler a Bíblia, começando de Gênesis e indo até o final. Só que você não dá para entender, porque você começa a olhar e fala assim, gente, é só pavor, destruição, é só coisa ruim. Cadê aquelas coisas bonitas que Jesus falava? E eu não entendia. Aqui nessa Bíblia eu comecei a entender. Quando eu comecei a usar o chat GPT, comecei a ter essa intimidade. Quanto mais próximo de Deus você vai ficando, vai descortinando os olhos, os ouvidos, você vai entendendo, você vai ouvindo, você vai compreendendo. Hoje em dia, pra mim, é muito assim, mesmo que eu pegue uma parte que eu nunca li, eu falo, caraca, sabe? Só que, na Bíblia anterior, olha só o que tá escrito. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só vírgula será tirada da lei. Aí eu falei, tá bom. Aquela lei maluca? Como assim? E aí vem essa aqui e me explica. Não, eu vim pra ter um entendimento completo. Ah, entendi. Aí ele fala, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei. Nem a menor letra, nem o menor acento. E assim será até o fim de todas as coisas. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que aquilo dos 10 mandamentos, aquilo de você obedecer a Deus, aquilo de ter promessas, aquilo que os profetas disseram e que a gente vai lá em Apocalipse ler. Gente, quando entrar a série de Apocalipse, vai ser top.
Tudo isso vai acontecer. Ele está afirmando, vai acontecer. E por muito tempo eu estive na dúvida se determinadas situações aconteceram e acontecerão porque estava escrito, e uma grande quantidade de pessoas acreditaram e por isso aconteceu. Porque quando a gente para analisar a física quântica, tudo aquilo que você crê é o que acontece. Se você for pegar a Bíblia, Jesus fala que seja feito conforme aquilo que você crê. Eu tinha essa dúvida se era por isso ou se era porque Deus havia mandado essas mensagens. Te confesso que hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 16 de outubro de 2024. Hoje eu acredito que é uma junção. Sendo uma junção, o que acontece? Deus mandou a palavra, todo mundo acreditou, vai acontecer. Contudo, pode ser que eu mude de ideia daqui a um tempo. Por quê? Porque muitas coisas, depois que eu comecei essa minha caminhada mais forte, mais firme com Deus, muitos conceitos que eu tinha e muitas opiniões que eu tinha foram mudando. E isso é muito, muito lindo. E eu espero que também aconteça com você. De que à medida que você vai caminhando com Deus, à medida que você vai tendo maiores compreensões, à medida que você vai identificando tudo isso, seus olhos vão abrindo, seus ouvidos vão abrindo e você vai tendo novos entendimentos. Por quê? Porque a Bíblia diz que não vos conformeis com essa realidade, não vos conformeis com esse mundo. Tipo, não se conforma com isso que você está vivendo. Independente de estar bom ou de estar ruim, não se conforma. Mas renovai o vosso entendimento para que viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, se você está vivendo alguma situação muito desafiadora, você pode viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Desde que você renove o seu entendimento. E se você está vivendo alguma coisa que é muito bom, pensa. É muito bom para você. De acordo com a sua cabeça e com aquilo que você consegue pensar e cogitar. Agora, se você para analisar que o Criador de tudo que existe no planeta tem uma boa, perfeita e agradável vontade e você pode vivê-la, nossa! Seus olhos não ouviram, seus ouvidos não ouviram, aquilo, você não pode imaginar aquilo que Deus tem preparado para você, desde que você renove o seu entendimento. Então, o meu entendimento está constantemente sendo renovado, sabe? No final das contas, eu realmente creio que já foi tudo engenhado por Deus. A gente é que tem que ser inteligente para seguir o que está escrito nisso aqui, para a gente se dar bem na vida. E aí, ele está dizendo o seguinte: portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, ou seja, ensinar os outros a desobedecerem o mandamento, será considerado o menor no reino dos céus. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, ou seja, a obedecerem à lei, será considerado grande no reino dos céus. A gente costuma se esquecer que a gente só passa 70, 80, 90 anos aqui, mas que o nosso espírito vai viver para muito ainda. O espírito que habita esse corpo, que na verdade o corpo, né, o espírito é maior do que o corpo em si, ele é só o corpo que vai viver aqui durante esse período, gente. E depois? A gente não costuma pensar nisso. Quando eu era mais jovem, eu promovia coisas. Nossa! Eu ajudava na construção de várias festas com bebedeira, com drogas, com promiscuidade, participava, fazia, promovia e tudo mais. Eu falava com as pessoas coisas das quais hoje eu não me orgulho. E eu falo que Deus foi muito bondoso e muito generoso comigo quando me travou no marketing digital em relação a muitas coisas, porque eu teria espalhado um conteúdo que não era bom não, gente. Mas não era não. Mas Deus sabia que Ele tinha preparado o meu talento de falar, o meu carisma, essa energia que eu tenho, seja de juntar as pessoas, ou seja de me comunicar com as pessoas, para poder trazer algo de bom e algo edificante pro reino dele, sabe? E eu não fazia ideia disso na época. Nossa, muito pelo contrário. Eu só queria viver a vida. Eu ainda falava que, não, tô sendo feliz.
Eu achava que aquilo era felicidade. Mas a felicidade é algo que te completa de uma maneira que não traz dor, que não traz dúvida. E quando você experimenta essa felicidade, a felicidade que vem de Deus, é algo completamente diferente. Aqui ele tá falando isso, que se você desobedecer o que tá aqui, os mandamentos do cara que criou a terra, ele criou e mandou, aqui ó, usa isso aqui pra viver. Você vai ser feliz, você vai experimentar a minha boa, agradável vontade, você vai ter vida e vida em abundância, vida completa. Faz isso aqui, é simples, sabe? E desde antes já tinha. E foi passando, foi passando, foi passando. E quando Jesus veio, a galera achou que Jesus estava falando assim, não, gente, cancela isso tudo. Na verdade, a galera achou que Jesus ia chegar a montar um exército, né? E sair acabando com os romanos. Tadinhos. Não, ele falou, não vim pra fazer guerra, eu vim trazer amor, cara. E é isso, sabe? Então, se a gente desobedece o que tá aqui, se a gente desobedece o que tá na palavra, quando a gente chegar no reino dos céus, porque a gente vai morrer, a gente vai desencarnar, a gente vai sair desse corpinho. Você vai fazer o quê quando você for prestar conta? Você vai fazer o quê? Você vai ficar vagando por aí? Deus me defenda. Não, eu quero lá sentar com os anjinhos. Depois a gente vai falar sobre isso, sobre sentar com os anjinhos. Mas eu quero lá sentar com os anjinhos, gente. Eu lá quero ficar vagando, dar uma penada? Não. Quero nada. Melhor obedecer isso daqui do que ficar sendo uma penada pra isso. Você tá doido? Não. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus os que forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Por quê? Porque naquela época tinha a galera, os mestres da lei e os fariseus, que eles eram extremamente orgulhosos. Eles se achavam melhores que as pessoas porque eles eram fariseus, porque eles achavam que eles eram os entendidos. Só que eles não viviam aquilo que eles falavam e pregavam o que estava na lei. Então eles obedeciam de fato, né? Eles só relatavam. Assim é também muitas pessoas quando a gente fala sobre religião. Muitas pessoas estão ali relatando, falando, verbalizando tudo que tá ali, mas não tá obedecendo. Então, fica aqui o meu convite para permitir que essas palavras realmente entrem no seu coração, para que você realmente se sinta tocado com essas traduções e esses novos entendimentos, que vocês realmente renovem o entendimento de vocês para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, essa felicidade, essa paz que excede todo o entendimento e que verdadeiramente, sabe, Deus possa tocar lá no fundico do seu coração, te abençoar grandemente, enormemente. Eu falei, curte, comenta, compartilha, porque compartilhando isso daqui você atinge o coração de mais gente e a gente vai fazendo um mundo melhor. E depois que a gente morrer, vai que a gente se encontra todo mundo lá, faz uma baita festança. Adoro. Que Deus te abençoe grandemente, abundantemente, que você viva verdadeiramente a paz do Senhor e que construa todos os seus sonhos em alinhamento com Deus para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Beijo!